João capítulo 8, versículo 32 da palavra de Deus vai dizer o seguinte: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Amém? Meus irmãos, presta muita atenção. Quem prega a verdade, quem vive a verdade, geralmente vai ser sempre criticado por aqueles que vivem na mentira. Porque eu nunca vi em toda a minha vida um mentiroso gostar de ouvir a verdade. Sabe por quê? Porque para o mundo a verdade dói, a verdade machuca, a verdade assusta, mas para nós que servimos a Deus e conhecemos a sua palavra, nós sabemos que a verdade, ela liberta. Só que as pessoas estão tão acostumadas com a vida de mentira, com a vida de pecado, que elas não têm mais prazer em serem libertas. Jesus até quer libertar, só que elas não abrem o seu coração para receber a palavra e por isso não são libertas. E pelo fato de não serem libertas, elas acabam sempre criticando aqueles que falam a verdade. Infelizmente, meus irmãos, a gente vive em um mundo onde quem fala a verdade é criticado, mas quem fala a mentira é aplaudido e muitas vezes é até elogiado. As pessoas, elas até querem que a gente seja sinceras, mas nunca com elas. Elas até querem que a gente fale a verdade, mas nunca para elas, porque o mentiroso, ele nunca vai aceitar a verdade, a não ser que ele queira ser liberto, porque a verdade, ela liberta, conforme disse Jesus no livro de João, capítulo 8, versículo 32. Só que muitas pessoas ainda não estão preparadas para ouvir essa palavra. Então, a gente vai ser perseguido, a gente vai ser criticado. As pessoas, para dar uma desculpa, vai dizer que a gente só quer ser o certinho, que a gente só quer ser o santinho, e não é bem assim. Com a verdade não se debate, verdade é verdade e mentira é mentira e ponto final. Quem nunca pecou que atire a primeira pedra. Todo mundo erra, todo mundo falha, só que existe aqueles pecados, existem aquelas falhas que a gente pode evitar e é justamente essa que nós precisamos evitar. Só que as pessoas, elas não evitam porque elas perderam o temor a Deus, elas não estão nem aí, elas desobedecem na maior cara de pau e elas pensam que vai ficar por isso mesmo, mas lá na frente ela vai pagar um alto preço. Por isso, aceita a verdade para ser liberta, ela vai te transformar e por cima de tudo, ela ainda vai te salvar. Agora tem pessoas que não aceitam, aí joga pedras, aí joga críticas, mas deixa eu te falar uma coisa, eu nunca vi alguém jogar pedras em árvores que não dão frutos. As pessoas, elas só jogam pedras em árvores que dão frutos, isso é fato verídico. Só que as pessoas, elas não aceitam. Se você pensa que eu estou ligando para críticas, para perseguições, para pedradas, eu não estou nem aí. Porque o próprio Jesus, ele disse que aqueles que perseguiram a ele, também vai perseguir a gente. Aqueles que criticaram ele também vai criticar a gente. Jesus, que foi um homem santo, que foi um homem que nunca pecou, que nunca errou, que veio aqui para falar do amor de Deus, que veio aqui para falar paz, que veio para curar, para salvar, para libertar. Foi um homem que não agradou 100%. Imagina eu, onde é que eu vou agradar a todo mundo? E outro, eu não quero ser agradado por todo mundo não, porque aquele que agrada a todo mundo tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Então, as pessoas, por não aceitar a verdade, ela vai te criticar, ela vai tentar arrumar um jeito para colocar uma desculpa, mas nós sabemos que com verdade não se debate. Ou você aceita e é liberto, ou você rejeita e passa a criticar. A Bíblia, ela vai dizer que quando uma pessoa, ela vai corrigir outra, se essa pessoa que está sendo corrigida, ela aceita a correção, ela se torna mais sábia de que aquela que corrigiu. Mas o tolo, geralmente, ele não aceita ser corrigido. Pelo contrário, a partir do momento que você passa a corrigir um tolo, você passa a ganhar um inimigo, porque sempre vai vir crítica da parte dele, sempre vai vir pedradas, mas Jesus havia nos alertado que falar a verdade iria acontecer isso mesmo. Se você for folhear um pouco a Bíblia Sagrada, você vai ver várias pessoas que por falar a verdade pagaram um alto preço, inclusive o próprio Jesus. A Bíblia vai dizer que Estevão foi apedrejado. E por que ele foi apedrejado? Porque pecou? Porque cometeu alguma injustiça? Não, por falar a verdade. A Bíblia vai dizer que João foi jogado na ilha de Pátamo. Por quê? Porque cometeu algum crime? Não.
por falar a verdade. No livro de Jeremias, capítulo 1, versículo 8, Deus ele diz o seguinte para Jeremias: não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Sabe por quê Deus disse essas palavras para Jeremias? Porque Deus estava convocando Jeremias para pregar para um povo rebelde, para um povo desobediente, para um povo que vivia em uma época onde as autoridades elas só pregavam prosperidades, elas só pregavam palavras que agradavam as pessoas. Por isso que as pessoas estavam no erro, estavam no pecado. E Jeremias, ele sabia muito bem que quando fosse pregar para esse povo as verdadeiras palavras do Senhor, ele sabia que ia ser criticado, ele sabia que ia ser perseguido, ele sabia que podia ser também até apedrejado, mas o verdadeiro servo de Deus, ele não abaixa a cabeça, ele prega a verdade, você gostando ou não, porque quem é servo de Deus, quem serve ao Senhor, ele não serve para agradar a homens, mas ele serve para agradar a Deus. Então, geralmente, aquele que procura agradar a Deus vai ter que desagradar de alguém, das pessoas. Infelizmente, é isso que vai acontecer. E para você, bajulador, que vê a pessoa mentindo na maior cara de pau, mas não tenha coragem de falar a verdade, muitas vezes com medo de perder um cargo ou de ser perseguido. Deixa eu te falar uma coisa. É melhor ser amigo de Deus do que possuir cargos. Você sabia disso? Existem muitas pessoas aí que têm cargos para se exibir, para se aparecer, para se amostrar, mas não são amigos de Deus. Não têm intimidades com o Senhor. Por isso que a verdade ela nunca vai ser aceita por essas pessoas. E a partir do momento que você começa a falar a verdade, você vai ser perseguido. Você vai ser caluniado. E eu me alegro porque o apóstolo Paulo ele falou em uma de suas palavras o seguinte: eu me alegro com as injúrias, com as perseguições, com as calúnias, com tudo isso que passo por amor de Cristo. Porque quando eu penso que estou fraco, é aí que eu estou forte. Então todas as pessoas que pregam a verdade, ela não deve ficar esperando flores, aplausos, elogios, porque isso não vai acontecer nunca. Vai acontecer para um mentiroso, para o falso, porque o falso ele se dá de bem com todo mundo, o verdadeiro não. É poucas pessoas que estão do lado dele, porque são poucas pessoas que estão preparadas para ouvir a verdade, para ouvir a sinceridade. Mas Thales, você não erra? Claro que eu erro. E todas as vezes que eu errar, eu quero alguém para me corrigir, eu quero alguém para me repreender. Sabe por quê? Porque quando aparece alguém para me repreender, para puxar a minha orelha, significa que essa pessoa me viu fazendo coisas erradas, me viu no caminho errado e me trouxe para o caminho do bem, para o caminho certo. Então, geralmente, aquelas pessoas que procuram repreender, elas não entendem que é para o próprio bem delas, mas elas não aceitam por ser orgulhosas ou ignorantes e acaba criticando, acaba jogando pedras. Mas eu volto a repetir, eu não estou nem aí para pedras, eu não estou nem aí para acusações, eu não estou nem aí para perseguições, porque eu prefiro estar com a minha consciência limpa com Deus, de que estar com a minha consciência pesada com os homens. Tem muitas pessoas aí, recebendo aplausos, mas estão com as suas consciências pesadas, porque sabe que está errado. Só que não admite o erro. O problema é esse. Não admite o erro, não é humilde o suficiente para dizer: eu errei, Senhor, me perdoa. Aí, infelizmente, nunca vai ser liberto, nunca vai ser transformado. E para você que gosta de ser bajulado, toma bastante cuidado, porque o bajulador ele não presta. O bajulador ele é falso, ele é interesseiro. Você acha que ele está te bajulando porque você é bonitinho, porque você é bonitinha, porque você é santo? Não, é porque você tem algo para oferecer. Por isso que ele te bajula, por isso que ele está ali sempre do teu lado. Entenda uma coisa, aquelas mesmas pessoas que aplaudiam Jesus, que estavam do lado de Jesus, foram justamente essas mesmas pessoas que um dia disseram: crucificam, crucificam. Então toma bastante cuidado com essas bajulações ao teu redor, porque bajulador não presta. Se afasta dessas pessoas. Esteja do lado de pessoas que falem para você a verdade quando você estiver errado, porque essa sim é a verdadeira amizade. Então eu deixo essa palavra para você. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.